Olá, Augusto Nardes é ministro do Tribunal de Contas da União e embaixador da Rede Governança Brasil, uma organização que debate os desafios da governança no setor público brasileiro. Ele também é relator da matéria que trata do teletrabalho e do home office, temas muito importantes em tempos de pandemia da Covid-19. O ministro também tem debatido aqui no TCU a internet 5G, que promete mais velocidade na internet. Por isso, a equipe da Rede de Notícias Regional em Brasília conversa hoje com o ministro Augusto Nardes sobre todos esses assuntos. Ministro, muito obrigado por aceitar a nossa participação aqui. Queria falar primeiro a respeito da internet 5G. Em que pé está essa discussão aqui no TCU, ministro? O que o senhor defende no edital do leilão? Começou a semana passada esse debate aqui e é importante porque boa parte da população brasileira recebe hoje 3G, 4G, mas não com a velocidade necessária. Hoje nós temos em torno de 90% que recebe 3G e em torno de 88% 4G, mas o território nacional é atingido, no caso de 3G, apenas com 11% e 13% no caso do 4G. Então, nós precisamos estender isso para toda a nação, para todo o território, e a 5G vai possibilitar. Eu acredito que deve ser resolvido aí nos próximos 15 dias no Tribunal de Contas, ou seja, é o tribunal que dá a autorização para a concessão acontecer, seja de energia elétrica, seja de telefonia, seja de qualquer área que tem concessão pública, quem autoriza é o Tribunal de Contas para ver se está legal ou não está legal. Há praticamente um consenso de liberar. Claro que tem algumas nuances, vai ser uma disputa muito grande entre empresas chinesas, inclusive empresas da Europa. Todos estão se apresentando e vamos ver qual é o caminho que vai ser escolhido pelo governo. Nós estamos vendo o aspecto da legalidade, se está legal, se pode ser feito ou não pode ser feito. É isso que está acontecendo. Um dos ministros pediu um pouco mais de tempo para a análise do edital. O senhor teve acesso ao edital na semana passada, 7 ministros votaram a favor desse texto. O senhor teve acesso ao edital. O senhor defende que ele seja aprovado da maneira como está? O senhor acredita que ele precisa de mais tempo de análise? Como que está essa discussão aqui no tribunal, ministro? Acho que no mais importante já houve, de certa forma, uma aprovação tácita de 8 ministros, 7 votaram favoráveis. Então, agora poderá haver uma contribuição desse ministro que pediu vista, mas eu entendo que não vai mudar muito o score, portanto, deverá ser liberada a concessão. O ministro Faria esteve comigo várias vezes, ponderamos os pontos positivos e aspectos importantes para nós agilizar a comunicação no Brasil. Eu acho que quem ganha com isso é o país. Claro que nós temos que ter muito cuidado, especialmente em relação aos dados, às informações que são repassados pela internet. Inclusive, eu sou relator aqui da LGPD, eu devo relatar nos próximos dias o direito de reserva de informações de dados que todos nós utilizamos através de computador, de telefone. É um tema também muito sensível, esse que eu devo relatar nos próximos meses aqui em Brasília. Estou recebendo a área técnica agora, a questão de proteção de dados. Tem uma lei já que estabelece isso, mas eu espero nos próximos dias definir essa questão também. A LGPD tem tudo a ver também com a internet 5G, porque a gente, quando se trata de internet, muitas pessoas têm medo de serem hackeadas, muitas pessoas já foram vítimas, e aí quando chega uma nova tecnologia, muitas pessoas acabam ficando com um tanto de receio. O que o senhor defende em relação a isso? Bem, tudo é interconectado hoje, precisa de conectividade, né? Eu relatei recentemente a internet das coisas, né? Que é a internet que você utiliza chegando em casa para você próprio e também para a atividade industrial, para a atividade agrícola. E com 5G tudo vai se tornar mais rápido, mais veloz. As máquinas agrícolas, boa parte delas hoje são conectadas via satélite e trabalham com orientações das nuvens. Então, nós estamos numa evolução permanente. Então, a internet das coisas que eu relatei recentemente vai ser importante, o avanço de 5G, e eu espero que, nesse processo que eu relatei da internet das coisas, nós conseguimos dar uma dimensão nacional para tudo que vem acontecer agora e agilizar
esse dinamismo que o Brasil precisa ter até para melhorar uma coisa que é fundamental: competitividade. Sem uma internet bem articulada, bem estruturada na nação, você não melhora a competitividade. E aí que entra o tema da questão da melhoria da governança da nação brasileira. Por isso que eu tenho trabalhado muito em cima desses temas no país. O senhor é embaixador da Rede Governança Brasil, é autor também desses livros aqui que tratam sobre esse tema. O senhor pode falar um pouquinho mais sobre o que é o RGB para a gente, por favor, ministro? RGB é um resultado de conscientização que nós fomos tendo aos poucos. É uma rede de governança Brasil, de voluntários. Hoje tem próximo de 400, vão chegar a 500, vão chegar a 1.000, de brasileiros que trabalham de forma voluntária para traçar, estabelecer metas, utilizando as ferramentas da governança, que é avaliar, direcionar, monitorar. A avaliação do risco é muito importante para tomar decisões hoje, não? Então, eu, em 2013 e 14, eu implantei no Tribunal de Contas a tese da governança, que é a forma de governar mais moderno possível hoje em todos os países. Eu fui a Paris, fiz um acordo com a OCDE. A OCDE é a instituição mais avançada sobre governança no planeta. São os 37 países mais desenvolvidos. Diante desta cooperação, eu senti que nós tínhamos que implantar no TCU, mas também implantar no governo federal, no executivo, no judiciário, no legislativo, implantar nos municípios. Recentemente, nós fizemos uma cartilha para os prefeitos que estão assumindo de como é que eles podem fazer para administrar com eficiência, com eficácia, né? O Estado, a União e os municípios têm muitos recursos abandonados ou obras inacabadas. Recentemente, nós fizemos um levantamento, 155 bilhões de perda de receita em obras iniciadas e não terminadas. Isso no longo dos governos. O governo atual está terminando muitas obras, porque priorizou essa questão de terminar obras. Mas são 14 mil obras inacabadas dos governos anteriores. De que forma que isso pode prejudicar o brasileiro, na prática? Pode prejudicar porque o dinheiro foi jogado ali, investido ali, e, na verdade, foi para o lixo, porque não terminaram a obra. 14 mil obras inacabadas, somando os últimos governos. Então, o ministro da Infraestrutura tem terminado muita estrada, muita obra. Ele está focando nisso. E o tribunal fica acompanhando, porque isso é dinheiro do povo brasileiro que é jogado no lixo. Então, eu tenho alertado sempre o governo para terminar as obras e não deixar nada inacabado. E é claro que aí vem a questão da conectividade, da internet, não somente a internet como um todo, mas de governança da estrutura do Estado para buscar eficiência, começar uma obra e terminar. Então, é isso que eu tenho preconizado através da Rede Governança Brasil, que é uma rede de voluntários, conforme você falou, e que está crescendo em todo o país. Nós já estamos em 22 estados, vários governadores já implantaram redes de governança, e eu resolvi fazer isso como cidadão. Isso eu faço como cidadão, independente do trabalho que faço como ministro do Tribunal de Contas da União, que aí a gente direciona e normatiza toda a administração pública para ter as regras de governança, fazer um governo com eficiência, com eficácia. Mas, além disso, nós temos os brasileiros. Você, como cidadão, Igor, tu pode participar da Rede Governança Brasil para acompanhar o que está acontecendo. Então, nós temos hoje em torno de 25 comitês organizados de voluntários que são especialistas em cada área para buscar soluções, não somente técnicas, mas também soluções práticas, e por isso que a governança é troca de boas práticas. O que é de bom a gente tem que trocar. Eu troquei isso com 11 países quando fiz o acordo com a OCDE. E estamos fazendo isso no Brasil, e recentemente nós criamos também na Argentina a Rede Governança da Argentina. Aos poucos nós estamos moldando um projeto para a nação brasileira, que parte dessa organização através da Rede Governança Brasil. Ministro, em tempos de crise econômica, o Brasil tem se afundado um pouco mais na crise econômica, não só por causa de problemas que nós já tínhamos, mas também por causa da pandemia da Covid-19, mas não dá para negar que nós estamos passando por uma crise não só sanitária, mas também econômica. Em tempos de crise, quando vem uma rede que debate obras inacabadas, o senhor disse, salvo engano, 14 mil, com investimento na casa dos bilhões, é revoltante saber que o nosso dinheiro está indo praticamente para o ralo e que nós precisávamos de uma medida um pouquinho mais dura, um pouquinho mais severa para terminar essas obras? É verdade. Temos a lei da responsabilidade fiscal, nós temos uma série de leis, mas quando um prefeito assume,
quando o governante assume, até ele conhecer toda essa legislação, ele demora. Então, por isso que eu fiz a cartilha de governança para os prefeitos, onde que eu trago uma síntese de tudo que ele tem que fazer, todas as leis que ele tem que respeitar, porque o povo escolhe o prefeito, escolhe governador, mas o povo escolhe e não sabe se aquela pessoa vai ser capaz, competente, eficiente de fazer as coisas de forma correta. Por isso que, além da punição, que a gente trabalha aqui muito com a punição, nós somos um tribunal administrativo que punimos, que multamos, a gente tem que trabalhar com a prevenção. E por isso que eu resolvi transformar o Tribunal de Contas num órgão também preventivo, e não somente punitivo. Orientar os prefeitos, orientar os governadores, orientar o presidente da República, para que façam políticas preventivas. E hoje nós já estamos com um centro de governo. Hoje pela manhã teve aqui integrantes da Casa Civil me mostrando um relatório que estão implantando um centro de governo no país. Praticamente todos os ministérios já têm comitês de governança, todos os ministérios do governo atual. Nos estados, eu tenho andado nos estados, também melhorou muito a governança, então eu resolvi fazer um trabalho voluntário de implantar a governança no Brasil, porque é a única forma de responder a você. Se não tem governança, não tem entrega de resultado, porque governança é entregar resultado. Fica extremamente jogado, então. A gente sabe que determinado governo vai começar uma obra, mas não sabe se vai acabar. É mais ou menos isso? É isso, por isso que tem que ter a continuidade. Aí tem que ter o planejamento estratégico, tem que ter a avaliação de risco. Começar uma obra que dê continuidade, tem a verba no orçamento, e isso aí é a avaliação. Aí começa a utilizar as ferramentas da governança, né? E aí você consegue entregar o resultado para a sociedade. Então, não adianta um governo começar e o outro não terminar. Então, tem que ter esse sincronismo, essa solidariedade. E a gente, TCU, tem que acompanhar tudo isso. Por isso que eu criei aqui indicadores de governança na minha gestão, em 14, sobre governança de pessoal, governança de TI, é muito importante. Para ter conectividade, tem que ter TI. Tem que ter governança não somente de TI, mas também governança pessoal, governança financeira e governança de aquisições. Tudo que se adquire, tu tem que prestar conta. Então, aos poucos, nós estamos organizando o Brasil. É um processo lento, mas na democracia você tem que preparar tudo com antecedência. E foi nesse sentido que eu fiz uma exposição no início do governo Bolsonaro, como alertei a presidente Dilma lá atrás que o país iria quebrar em 2014, 15, 16, como literalmente quebrou o Brasil, e ainda agora veio a pandemia. Então, a situação é muito difícil da nação, porque nós vivemos situações dramáticas, nós vivemos voos de galinha, não temos voos de águia, que pode olhar lá do alto e ter visão de médio e longo prazo. Nós vivemos uma situação de voo de galinha, ou seja, o voo curto. E aí a nação não tem estabilidade. Agora esperamos sair do Covid, retomar a economia. E é nesse sentido que eu fiz uma palestra recentemente para os empresários de Brasília. O LID. O LID, para que nós pudéssemos mostrar caminhos para os governantes, seja de Brasília, seja do governo federal. É isso que eu tenho feito permanentemente através da Rede Governança Brasil, mostrar caminhos para a nação brasileira poder trilhar e nós termos voos de águia, voo de médio e de longo prazo, para ter resultado, eficiência e eficácia para a sociedade brasileira. Falando a respeito de muitas atividades, voltando, né, para o presencial, a retomada da economia agora com a vacinação, agora que a gente tenha avançado na vacinação, qual é a expectativa do senhor no viés econômico daqui para frente, daqui até o fim do ano, para 2022, o que o senhor espera? Eu acho que esse ano nós vamos crescer em torno de 5% a 6%, né? Um crescimento muito bom. Em relação ao ano passado? E vai nos dar uma condição já de reaquecimento da economia. O ano que vem nós devemos estar em um patamar um pouco inferior, talvez, mas com possibilidade de organizar todo o país para continuar o crescimento a posteriori. Claro que tem um fator aí que é muito relevante, que é a questão política, né? Que atualmente o debate ideológico está muito forte. Então, na Rede Governança Brasil, eu impedi que fosse discutido questão política, somente questão técnica. Porque eu já fui político, sei que a política apaixona muito, mas seja de esquerda, direita, o centro, tem que ter governança. Se não tem governança, não adianta escolher um líder que não tenha a noção de como governar.
que não tenha visão de médio e de longo prazo. Não tenha planejamento. Tem que ter o planejamento. O planejamento é uma das regras importantes da gestão. A governança está acima disso. Governança é direcionar, avaliar e monitorar o tempo todo. E é isso que nós precisamos fazer. Nós temos 15 milhões de funcionários públicos no país, entre Estado, município e União. É muita gente. E sem uma boa governança no conjunto da nação, não tem entrega de resultado na educação, na saúde, em todas as áreas. Então, nós temos um comitê dentro da rede de governança que só fala sobre saúde. Nós sabemos o que está acontecendo no país. Aliás, o ministro Tais, quando saiu do seu ministério, ele pediu para entrar na rede de governança Brasil, é um dos nossos colaboradores voluntários. Tais, ex-ministro da Saúde. Ex-ministro da Saúde. E temos várias lideranças em todo, temos vários ministros, ex-ministros, atuais ministros, que pedem para participar, porque ali ele encontra um fórum de discussão com gente preparada. A maior parte tem mestrado, tem doutorado, são professores. Então, a Rede de Governança Brasil vem independente de questão política partidária. Qualquer um pode entrar na Rede de Governança Brasil para tentar colaborar, contribuir, para buscar horizonte e caminhos para a nação brasileira. Ministro, voltando ao assunto das construções inacabadas, são mais ou menos 14 mil obras hoje, de acordo com o senhor. Essas obras, elas são de quê? São estradas que estão inacabadas? São que tipo de construção? Bem, tem obras, sim, estradas inacabadas. O Ministério da Infraestrutura deu muita prioridade para isso, está terminando uma série de obras importantes. As ferrovias foram retomadas no país. Eu pude liberar a Ferrovia Norte-Sul, a Malha Paulista, que vai liberar a Malha Sul. Em pouco tempo, até 2024, nós vamos ter ferrovias do norte ao sul do Brasil. Esse foi um grande avanço. A escolha de um ministro técnico na área da infraestrutura foi um grande avanço para o país. Mas nós também temos obras inacabadas em relação aos municípios, aos estados, não somente estrada, mas temos pontes inacabadas, nós temos muitas obras que foram iniciadas e não foram terminadas porque não teve uma avaliação de risco adequada. Por isso que a regra da governança exige ter avaliação de risco. Em 2015, quando eu fiz o primeiro levantamento sobre a avaliação de risco nos ministérios, apenas 5 ministérios tinham avaliação de risco. Ou seja, são decididos bilhões de reais para ser gasto e não ter avaliação de risco. Agora está montado praticamente em todos os ministérios a avaliação de risco. Isso é um avanço importante. Comecei a conversar isso com o governo anterior, ainda da Dilma Rousseff, com Michel Temer conseguimos implantar, e com o governo Bolsonaro estamos consolidando as regras de governança. E agora quem vier eleito o ano que vem, possa utilizar essas ferramentas da governança. Por isso que eu lancei esse livro, porque sem governança não tem caminho, não tem outro caminho. Sem a governança não tem jeito, porque tem que ter planejamento de médio e longo prazo. Nós temos que pensar, Igor, em 2030, em 2040, 2050. A China está avançando porque lá, é isso que eu ia falar. A China, porque eles pensam a médio e longo prazo. Claro que lá eles não vivem uma democracia difícil como nós vivemos aqui, mas de qualquer forma as nações estão melhorando e competindo conosco. E nós temos que nos preparar. Por isso que a Rede de Governança Brasil, eu espero que possa ajudar de forma independente, sem questão política partidária, para ajudar a pensar o Brasil. O próximo presidente, a gente sabe que tem eleições presidenciais no ano que vem, ainda não sabemos se Bolsonaro vai ser reeleito, se a gente vai ter um novo presidente, mas independentemente disso, a partir de 1º de janeiro de 2023, o próximo presidente vai ter mais base para governar com mais estabilidade, com mais segurança a partir do RGB e também em relação a esse braço forte que está sendo montado? Sim, nós queremos ajudar o próximo presidente, seja o atual ou o outro escolhido, independe de questão política partidária. Nós estamos com todos os projetos, com os nossos comitês já montados. Nós temos mais de 500 projetos em cada área dos 25 comitês que estão funcionando. Nós queremos chegar até 35 comitês de gente especializados para pensar a nação em todas as áreas. Então, nós estamos preparando, sim, um projeto de Estado, de nação, para quem for eleito. Nós vamos dar esse planejamento estratégico para o novo presidente eleito e para os governadores em cada estado. Então, a Rede de Governança Brasil está pensando a nação a médio e longo prazo. E depois nós queremos também pensar não somente a nação brasileira, mas pensar a América Latina. Aos poucos nós temos que ter um projeto
de toda a região para desenvolver e deixar um futuro melhor para as gerações vindouras. Perfeito, ministro. Para nós encerrarmos essa entrevista, voltando à internet 5G, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse que quer expandir essa tecnologia para as 27 capitais a partir de julho do ano que vem e que todas as escolas públicas vão ter acesso à internet. Primeiramente, as escolas públicas das capitais vão ter internet 5G, das demais cidades, internet pelo menos 4G. Qual a importância da conectividade para a educação brasileira, pensando em médio e longo prazo? O ano passado eu já fiz um debate com isso, chamei o ministro da Educação, chamei o ministro da Ciência e Tecnologia e chamei o presidente da República no Fórum Nacional do Controle, que é um fórum do Tribunal de Contas da União, que é exatamente para discutir os temas que nós abordamos aqui em relação à eficiência, eficácia, entrega de resultado. E a questão da conectividade, da TI, ficou claro, evidente de que não foi pensado lá atrás, de que nós precisaríamos de uma plataforma digital. Nós perdemos praticamente 2 anos de escola agora com a pandemia, então nós temos que recuperar esse terreno. A minha orientação que nós demos lá atrás é que tenha uma plataforma digital para todas as escolas brasileiras. É isso que eu tenho cobrado do ministro Milton Nascimento, recentemente escolhido ministro da Educação. Eu sou relator da educação, inclusive vou fazer uma grande auditoria esse ano, já está em andamento nas universidades, para ver o papel das universidades e como é que nós podemos fazer uma transformação da área de TI sendo útil para toda a sociedade, de como é que nós podemos preparar a sociedade brasileira para ter mais conhecimento na internet e preparar essa mão de obra para poder competir e melhorar a competitividade da nação no conjunto dos demais países e assim dar condições de entregar resultado para a sociedade. E 5G vai ser importantíssimo para isto e toda a questão da internet, toda a conectividade que a nação precisa exercer. Ministro Augusto Nardes, eu quero agradecer ao senhor por nos receber aqui no Tribunal de Contas da União. Para a Rede de Notícias Regional de Brasília, Igor Damasceno.